E eu quero continuar falando sobre isso, quero falar sobre sonhos hoje. Em 1900, Freud, um autor muito famoso de psicologia, um cara que dividiu a história com seus ensinamentos, tem tantas áreas que receberam influência. Eu, pessoalmente, não sigo a corrente freudiana, como eu fiz psicologia, mas não é meu autor predileto, mas é inegável a influência, a transformação que esse homem causou na história. E ele falava, em 1900, um artigo chamado Interpretação dos Sonhos, e a sua premissa principal dizia que os sonhos é um produto de desejos reprimidos. Então, desejos seus que você não encontra meios de realizar, isso é reprimido no seu inconsciente, e o seu inconsciente, quando você vai dormir, ele trabalha e transforma isso em sonhos, para que eles, de alguma forma, você possa visualizá-los. E se você souber usar bem isso que acontece no seu interior, algo poderoso pode acontecer com a sua vida. A gente sonha enquanto dorme e a gente realiza quando acorda. Não é isso? Então, essa noite eu tenho 2 desejos. Eu quero te servir de 2 maneiras. Eu quero acender os sonhos de Deus para você. E eu quero, de alguma forma, cooperar para te despertar, para você acordar, para começar a trazer isso à realidade. Em nome de Jesus. Quantos estão prontos para o que vai acontecer aqui? Amém? Está preparado? Prepara o seu espírito, prepara o seu coração, prepara a sua mente para aquilo que, muito mais do que vai sair da minha boca, do que vai sair das minhas palavras, mas aquilo que Deus quer falar com a gente essa noite. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo que você preparou, esse banquete que você preparou para nós nesses dias. E nós queremos comer tudo, nós queremos degustar tudo, nós queremos sair daqui abastecidos, nós queremos sair daqui gratos, cheios, tomados de revelação, tomados por você. Que a resposta do nosso coração seja completa. Que a nossa paixão esteja empregada completamente em fazer a Tua vontade, em orientar a nossa vida a viver a Tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então os sonhos são produtos da Tua vontade, do Teu desejo, mas existe algo muito poderoso que são os sonhos de Deus, o desejo de Deus para nós. Já parou para pensar que os desejos de Deus para nós podem estar reprimidos também? A Bíblia fala que Deus não dorme. Pensa nisso. Então Deus não sonha? Ele tem um projeto, Ele tem um plano para a sua vida. E Ele não dorme. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero compartilhar algumas histórias com vocês. De pessoas que não apenas tiveram sonhos, mas pessoas que os sonhos tiveram elas. Tem gente que tem sonho, tem gente que o sonho tem essas pessoas. Você tem um sonho ou o sonho te tem? Essa é a pergunta dessa noite. Você tem um sonho ou o sonho te tem? Deus tem um desejo e Ele coloca esse desejo, esse plano, esse projeto para a sua vida. O nome que é atribuído a isso se chama vocação. Você nasceu para alguma coisa. Você nasceu para fazer alguma coisa. Você nasceu para fazer uma diferença, para contribuir. E existem algumas reflexões a respeito desse assunto, desse tema, que quero compartilhar com você. Levanta a sua expectativa, prepara o seu coração, reúne o seu foco, a sua atenção nesse momento, para ouvir a voz do Espírito Santo. Cada mente e cada coração sejam tomados agora por uma revelação clara da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Bom, a primeira história que eu quero te contar é de um homem chamado Hudson Taylor. Esse cara foi o primeiro missionário enviado à China. O primeiro missionário que se tem registro que foi à China anunciar o Evangelho. Eu preciso que você saiba que a China era um lugar completamente hostil à mensagem do Evangelho. E por muitos anos, e ainda hoje, existe uma perseguição a respeito do Evangelho na China. Contudo, continua hoje sendo o maior país com o maior número de cristãos do mundo. E também o país onde mais cresce o número de conversões diárias.
E essas pessoas se reúnem em igrejas subterrâneas. Mas isso tudo teve um começo. Hoje nós vemos o resultado. Nós vemos um número expressivo, assustador. Cerca de 19 mil jovens se convertem a Jesus na China. Por dia. Faz ideia do que é isso? 19 mil conversões diariamente na China. É um número muito expressivo, mas isso um dia teve um começo. Alguém recebeu uma semente do Espírito Santo. Assim como Maria foi o ventre que recebeu a semente do Espírito Santo e ela deu à luz a algo que transformou sua geração, hoje, eu e você, nós temos um ventre espiritual. Bota a mão aí na sua barriga aí, ó. Você tem um ventre espiritual. Você tem um lugar onde Deus quer depositar sementes dos seus desejos. Você pode participar do que Deus está fazendo hoje. E o que acontece? Esse homem, Hudson Taylor, ele primeiramente, ele pegou o navio e ele se dirigiu à China Central e ele começou ali a sua atuação. E ele passou muita dificuldade, muita hostilidade. E ele ficou por 4 anos sem conseguir ganhar nenhuma alma. Nenhuma. Durante 4 anos, pregando o evangelho como missionário, longe de seus filhos e de sua esposa, ele não ganhou nenhuma alma para Jesus durante 4 anos. Você sabe o que é isso, cara? Você já se imaginou trabalhando numa empresa 4 anos e não receber 1 centavo de salário? E não ver nenhum resultado do seu trabalho, do seu investimento, da sua dedicação, do seu sacrifício, da sua renúncia? Esse homem ficou 4 anos até ver a primeira pessoa sendo salva e a batizá-la. E durante esse período, ninguém queria ouvir o que ele tinha a dizer porque ele era ocidental. Durante 4 anos ele deixou o cabelo dele crescer. Só depois de 4 anos que ele se parecia com aqueles que ele queria ganhar, que ele tinha conexão com aqueles que ele foi enviado, é que ele conseguiu ganhar sua primeira alma para Jesus. E ele estabeleceu ali, começou o seu curso bíblico com essa primeira pessoa. Sua primeira escola bíblica. Ao fim da sua vida, ele já tinha inaugurado 125 escolas, seminários para treinar pessoas no Evangelho. Incrível, né? E o que acontece com esse homem? Depois de um certo tempo, ele se voltou para a Inglaterra para buscar a sua família. E ele foi com a sua família e se dirigiu novamente para a China. E depois de algum tempo, houve um surto de uma doença que tomou as suas filhas e a sua esposa. E as suas filhas e a sua esposa morreram no campo missionário. Esse homem relata, em sua biografia, de que ele sentiu uma dor tão forte que ele poderia descrever como se estivesse arrancando a carne do seu osso, descolando a carne do osso. Tamanha era a sua dor. E ele retornou para a Inglaterra para desistir, para morrer. Quando Deus falou para ele, fez arder a chama desse sonho novamente. Ele constituiu uma nova família, casou novamente, foi para o campo missionário, para a China Central. E ali ele começou a semear novamente, dar continuidade à sua escola, dar continuidade ao seu trabalho, até que uma nova doença cometeu sua família e ele perdeu toda a sua família pela segunda vez e ele ficou sozinho novamente. Você conhece alguém que já perdeu um filho? Conhece algum casal que tenha perdido um filho? Você já foi no enterro de uma criança? Quantos aqui já foram no enterro de uma criança? Deixa eu ver. A minha experiência me diz que é a pior coisa do mundo. Eu estive presente em alguns enterros de criança. E a dor é insuportável. São inúmeros questionamentos que vêm como uma avalanche, que soterram a mente e os sentimentos dos pais. O caixãozinho branco, terrível. Você consegue, então, imaginar a dor desse homem de perder 2 vezes a sua família? E esse homem, depois de perder pela segunda vez a sua família, ele continuou. Por quê? Porque ele não tinha um sonho. O sonho tinha ele. E o resultado
desse homem foi que ele plantou o evangelho no seio da China. Ele plantou sementes, ele foi o primeiro a lançar as sementes. E aquilo, com o passar dos anos, foi germinando, foi crescendo, para se tornar o que é hoje, um país expressivo de jovens. Os jovens lá são conhecidos como Jovens Paulo, porque eles viajam quilômetros e quilômetros a pé, de vila em vila, anunciando o evangelho, com demonstrações de poder, com sinais e maravilhas. Porque um homem não sonhou, mas o sonho o possuiu. Anos mais tarde, houve um homem chamado Watchman, na China também. E esse cara começou a se dedicar a estudar e examinar a Bíblia, porque na China eles não tinham acesso à Bíblia, ao livro, aos pergaminhos da palavra de Deus. E ele conseguiu, e ele começou a investigar, a dominar e mergulhar nessas palavras tão profundamente para ensinar e servir aquele número crescente de conversões com a palavra de Deus. Esse homem tinha um sonho, e o sonho dele era equipar a igreja, ensinar, trazer revelação, trazer esse ensinamento, trazer a verdade que liberta para aquela população tão permeada de fábulas, fantasias da cultura oriental. E o que aconteceu? Foi que esse homem foi capturado e preso. E ele, durante 22 anos, ele esteve aprisionado. E ele produziu uma série de livros teológicos que hoje são utilizados em seminários de todo o mundo. Provavelmente, se você conhece alguém que fez teologia, esse alguém estudou o material de Watchman. Porque esse homem não tinha um sonho, mas o sonho teve ele. Eu quero te contar uma outra história. A história de um homem chamado Martin Luther King. Ele era um pastor. E ele via a segregação racial nos seus dias, no seu tempo. E ele ficou incomodado. Ele falou, isso não pode, isso não é bíblico, isso não é verdade, eu não posso dormir enquanto isso continuar. E eu não sei se você entende um pouco sobre a história, mas naquele tempo existiam dois grupos. O grupo dirigido e liderado por Malcolm X, que era um grupo de ação violenta, e os Panteras Negras, que eram tipo uma tropa de elite, uma gangue, realmente que combatia o Ku Klux Klan, que era também uma gangue que ia contra os negros, e os negros tinham seu representante, que eram as Panteras Negras, e eles faziam atrocidades de ambos os lados, por causa da segregação racial. Mas houve um homem que se levantou para dizer, eu tenho um sonho. Mas a grande verdade é que ele não tinha um sonho, o sonho teve ele. E durante 9 anos, ele fez passeatas, ele fez protestos não violentos, ação não violenta. Pela primeira vez, ele conduziu uma revolução que não fez uso de armas. Simplesmente de paixão, de amor e de inspiração. De dar outra face. Ele começou a fazer uma revolução com os valores de Jesus. Só que o preço foi alto. O preço foi muito alto. Pessoas queridas, próximas, foram assassinadas, foram torturadas, foram escalpeladas, foram queimadas, foram derretidas, foram esquartejadas durante esses protestos. Ele foi argumentado e persuadido, foi assediado por suborno, foi intimidado por ameaças de assassinato, até que, ao fim da sua vida, a sua vida encontrou fim num assassinato. Por quê? Porque esse homem não tinha um sonho, o sonho tinha ele. E ele durante 9 anos pleiteou essa causa, mas no 10º ano ele conseguiu algo impensável naquele ambiente, quando ele começou a sonhar, a Declaração dos Direitos Civis norte-americana. Existiu também um outro homem chamado Wilberforce. Era um parlamentar na Inglaterra. Esse homem simplesmente dividiu a história. Esse cara, ele era um político proeminente, era um parlamentar. Você sabe que a Inglaterra é regido pela rainha, mas quem governa são os parlamentares, que aprovam leis e conduzem o país. Esse homem, ele fazia parte disso.
E ele, após uma conversão drástica, ele entendeu que a escravidão não era compatível com os valores bíblicos. E ele dedicou a sua vida a escrever um projeto de lei. E ano após ano, durante 40 anos, ele, ano após ano, ele entrava com o projeto de lei da abolição da escravatura. Ano após ano era negado. Ano após ano era negado. E ele começou dentro da sua própria casa, todos os seus servos, ele deu carta de liberdade e eles continuaram vivendo com ele. Continuaram servindo, mas ele servia os seus servos, também os seus escravos. E ele começou a viver na sua própria casa uma mini estufa do reino de Deus. Naqueles dias, nessa área da abolição da escravatura. Aqueles que conhecem os livros de história vão concordar que o que aquele homem iniciou ao longo de toda a sua vida afetou o movimento da abolição da escravatura aqui no Brasil. Esse movimento só ganhou força aqui no Brasil por causa da vitória que esse homem teve nos Estados Unidos, na Inglaterra. Olha que curioso, apenas 3 dias após esse projeto de lei dele ser aprovado, 3 dias apenas, ele faleceu. Ele dedicou a sua vida para aprovar uma lei. Uma lei. Uma lei que mudou o mundo completamente. Mas eu gostaria de propor para você que o nosso sonho, muitas vezes, está contaminado com uma ideia megalomaníaca. Um desejo insaciável de relevância, de se sentir importante. E uma vez eu cresci com esse ideal de mudar o mundo, mas um dia o Espírito Santo falou no meu coração: você não precisa mudar o mundo, porque Jesus já mudou o mundo. O que você precisa é continuar o que ele fez. Foi o que o Wilberforce fez. Ele absorveu os ideais do Sermão do Monte, de Mateus 4, 5, 6, 7. Ele absorveu esses ideais do Sermão da Montanha. E ele introduziu isso no seu projeto de lei. Então ele não mudou o mundo. Ele apenas continuou levando o reino de Deus para a sua esfera de influência. Existiu uma menina missionária. Ela, numa pequena congregação tradicional, ela teve um encontro com Jesus, com apenas 16 anos, chamada Jack Pullinger. E ela, com 16 anos, resolveu pegar um navio, deixar a sua família, cruzar o oceano, cruzar oceanos, para chegar na China, em Hong Kong. E ela encontrou uma favela vertical. Eram prédios imensos, realidade de miserabilidade, prostituição, gangues. Naquela época, os boxers, conhecido gangue, assim, dizimando cristãos, acabando com pessoas, terrível. E essa menina se levantou naquela área de criminalidade, uma adolescente. Tem alguém me ouvindo? Uma adolescente que não teve um sonho, mas o sonho a teve. E ela, durante algum tempo, sem sucesso, ela batia na porta daquelas casas, de cada apartamento, para pregar o evangelho, e ela não era recebida. Porque ninguém queria ouvir o que ela tinha a dizer. Mas ela, então, ela teve a estratégia de fazer kits de medicamentos. E com esses kits de medicamentos, ela entregava esses kits em cada casa, porque existia um surto de muitas doenças. E eles prontamente a recebiam. E quando ela entregava o remédio, as pessoas simplesmente ficavam constrangidas. Por que você está dando isso? É de graça? Elas não entendiam por que aquela menina adolescente entregava remédios de graça naquela favela. E sabe o que aconteceu? Ela não começou a falar do amor, ela começou a viver o amor, que nada mais nada menos é do que ofertar, doar. E ela doava mais do que remédios, ela se doou. Ela se doou até que, alguns anos depois, esse prédio foi desativado. É um conjunto de prédios, talvez você já tenha visto uma foto, com um grande fosso no meio, imenso, imenso, gigante.
E ele foi desativado, essa favela acabou e a criminalidade diminuiu, as pessoas se voltaram para Jesus. Porque ela não teve um sonho, mas o sonho a teve. Deus tem um sonho para você, Deus tem um sonho para mim, Deus tem um sonho para nós. E esse sonho não é para te fazer se sentir importante, para sentir que a sua vida tem significado. Esse é um sonho que não tem a ver com você. Esse é um sonho que tem a ver com o amor de Deus, que foi derramado por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores, quando nós não merecíamos. E por sermos amados, não merecendo, é que nós somos chamados com uma vocação, com uma contribuição para a nossa geração, para a gente entregar algo que as pessoas não merecem. O sonho de Deus para você tem a ver com entregar algo para as pessoas que as pessoas não merecem. Eu quero compartilhar com você o meu sonho. Note que eu quero fazer um raio-x do desejo. Você só deseja aquilo que você vê, certo? Você tem uma boa experiência, você deseja aquilo. E aquilo passa a ser uma prioridade para você. Você passa a orientar a sua paixão, a sua energia interior é voltada para conquistar aquilo que você deseja. Isso é inerente, uma tendência natural de qualquer ser humano. Todo sonho, então, começa com um desejo, e todo desejo começa com uma visão. Enxergar alguma coisa. Nós colocamos um painel ali, o que você vê? O que você quer ver? Essa foi a primeira mensagem que eu trouxe aqui em Nova Friburgo, quando eu ouvi o chamado de Deus para nos dirigir para cá e iniciar algo aqui. Porque onde o homem enxerga simples sementes, Deus já enxerga uma floresta. Então ninguém que semeia, não semeia sem ter uma visão clara de que aquilo vai se tornar uma floresta. Ninguém perde seu tempo jogando sementinha por aí. Todo mundo semeia na expectativa, na esperança de já ver aquilo pronto. Ninguém empreende um projeto se não já visualiza pronto. Então, eu anunciei essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Você enxerga um exército ou você enxerga um vale de ossos secos quando você olha para Friburgo? Essa foi a primeira mensagem que eu compartilhei na praça da cidade aqui. O que você vê? E novamente hoje, nessa noite de conferência, onde nós levantamos e nós aprendemos em conhecimento para que não venhamos a nos corromper, e nós vamos crescer especificamente nessa noite, durante essa conferência, em visão. Para que a gente não venha perecer. Porque sem visão o povo perece. E nós precisamos de visão para desejá-la. Para então, de tanto desejar, possamos sonhar. E de tanto sonhar, possamos realizar. De tanto sonhar, chegar ao ponto que o sonho vai nos ter. Deus está fazendo algo. Ele já está liberando fatos, fenômenos, coisas estão acontecendo nos nossos dias. As coisas estão em constante mutação. E o reino está avançando. O reino está avançando. As coisas estão melhorando. Coisas estão encontrando seu lugar. Por causa de um homem que discerniu isso e cooperou com isso, não temos mais escravos nos nossos dias. Por causa de um pastor que resolveu sair das quatro paredes, hoje nós temos os direitos civis que inspiraram todo mundo nos Estados Unidos, inspiraram todo mundo. Deus está fazendo algo. E o que você vê? Deus está te tomando pela mão essa noite, assim como pegou o profeta Ezequiel e levando para um lugar. E nesse lugar ele te dá uma visão. Ele pergunta, o que você vê? O que você enxerga? Porque a vida, gente, é muito mais do que tomar café da manhã,
trabalhar, pagar a conta, ver Netflix e dormir. O que você fez no ano de 1998? O que você fez no ano de 2003? O que você fez no ano de 2006? Em 2007, 2008, 2010? Sabe o que você vai me dizer? Se você não tem nada significativo, você não vai me dizer nada. Se você passou o ano pagando conta, trabalhando e vendo Netflix, não tinha na época, mas vendo filme, sei lá o quê, assistindo jogo de futebol, sabe o que você vai me dizer? Você vai me dizer o feito de alguém. Você vai me dizer o título de um time. Mas e a sua vida? O que você tem para me dizer em cada um desses anos? Sabe por quê? Porque se você se coloca numa postura de sobreviver, você nunca vai existir verdadeiramente. Cada um de nós, não tem ninguém que está fora disso. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado, e o nosso chamado é baseado no que Jesus fez. É cooperar com o que o Pai está fazendo, através do que o Espírito Santo fará. Nós temos um chamado, nós temos um lugar. Nós temos um lugar nesse exército, nós temos uma posição nesse time. O que acontece se um goleiro dorme na sua posição? Nós estamos numa partida, cara. Nós estamos numa partida. E eu vou te falar, todos nós estamos convidados a despertar e a cumprir o nosso lugar, cumprir a nossa função nesse exército. Tomar o nosso lugar nesse time, na nossa posição e entregar a nossa contribuição. E juntos, nós viramos algo especial. No ano de 2012, eu tive essa experiência. De uma forma bem parecida com essa aqui. Eu fui presenteado em estar num ambiente. Caiu no meu colo. Foi uma experiência, um presente que eu recebi. De estar numa conferência. Com 360 jovens. E nessa conferência, pela primeira vez, eu entrei num ambiente. Às 9 horas da manhã. E não tinha nada acontecendo ainda, tinha apenas um guitarrista passando o som. E eu senti uma presença de Deus que me tomou de uma forma que eu comecei imediatamente a chorar. Eu não sabia onde eu ia ficar. Eu não sabia onde eu ia dormir durante aquela conferência. Mas eu estava certo de uma coisa, eu posso dormir até aqui na igreja, eu pensei. Foi uma colisão, sabe, do meu corpo, da alma, do meu espírito, foi tudo junto. Falei assim, eu estou onde eu deveria estar. Estou fazendo a coisa certa, no momento certo, com as pessoas certas. Eu entendi que eu estava numa convergência, num alinhamento assim, sabe, do céu. E em alguns minutos iriam entrar pelas portas 360 jovens de várias partes do mundo. De cada canto do mundo, do Alasca, Indonésia, Malásia, Coreia, China, Japão, África do Sul, Congo, Angola, Suécia, Noruega, Brasil, todo mundo reunido ali para um momento de adoração. E a adoração começou e a adoração não acabou. Era para ter durado 1 hora. E foi passando 2 horas e 3 horas. E aquele culto não teve fim. Teve um intervalo de 10 minutos para quem conseguisse sair para comer uma coxinha na cantina. E a gente ficou o dia inteiro no chão, sendo absorvidos pela glória de Deus. Várias nações se unindo para adorar a Deus. E o Randy Clark subiu com o microfone para entregar uma mensagem. E as pessoas começaram a ser tomadas por um riso e lágrimas, outras começaram a rolar no chão. Pessoas começaram a ser eletrocutadas completamente, começaram a tremer, chacoalhar, suar, rodear, girar pelo chão. Naquela ocasião, eu tive um encontro tão forte com o amor de Deus. Eu chorei com tanta intensidade que pela primeira vez meu nariz quebrou os vasos e sangrou. E quando eu abri os olhos, eu tinha uma poça de sangue bem debaixo dos meus pés. De tanto que eu chorei, a experiência, Deus me levou em espírito. Eu tive várias visões, eu tive um arrebatamento de sentidos, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus que marcou completamente a minha vida. E depois desse dia, nos dias seguintes, a gente se reunia de manhã para ser treinados em profecia, palavras de conhecimento, cura. E a gente era treinado de manhã. E à tarde a gente saía para asilos, a gente saía para hospitais, a gente saía para escolas, a gente saía para shoppings, sobretudo shoppings. E a gente até ia nas igrejas. E a gente começou a ver, a gente foi dividido em pequenos grupos.
E foi nessa ocasião que eu conheci a Laura Soguedes, era a tradutora do meu grupo. A gente entrou num lugar que eu não sei descrever muito bem, mas era um lar, um abrigo de crianças que não podiam falar e que ficavam em estado vegetativo. Crianças só nesse estado. E ali eu tive mais um soco, sabe? Porque eu nasci assim. Eu era para estar daquela maneira. E eu tive trauma de parto, eu não podia falar, eu não podia enxergar bem, porque meus olhos eram vesgos, eu não tinha, do pescoço para baixo, completamente paralisado. E com os 6 meses de idade eu fui curado completamente. E eu pensei, naquele momento, de repente caiu a ficha, eu falei, era eu que era para estar aqui nesse abrigo, vegetando. E a gente teve a oportunidade de orar com aquelas crianças, de levar o reino de poder pela primeira vez para aquele ambiente. E a gente vê pessoas sendo curadas, sendo restauradas, crianças recobrando sentido, crianças andando. E eu fui tomado, eu falei, meu Deus, eu pirei, eu começava a chorar. Eu não dormia mais durante aqueles dias, eu passava a noite chorando pelo que eu via. Eu demorei minha vida toda para ver uma cura e de repente em uma semana eu via umas 300 por noite. Paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo. E isso não era por grandes homens de Deus, isso era por adolescentes e jovens. E eu falei, o que é isso, cara? Eu quero isso, eu nasci para isso, é isso, Jesus. E naquele ambiente, eu falei assim, eu sei agora para que eu nasci. Eu tenho uma visão agora pela qual viver. Agora eu não tenho mais um sonho de um dia algo acontecer, mas agora o sonho me tem. Eu quero dedicar minha vida. Eu quero dedicar minha vida a ver o reino sendo alastrado. O fogo se alastrando, incendiando a nossa geração de pessoas que vão arder mais pelo reino, que vão viver mais pelo reino do que pelas ruínas de uma possibilidade. Por algo que vai virar ruína, algo que vai passar. Porque tudo nessa vida é passageiro. E às vezes a gente está dedicando a nossa vida para construir ruína, para reunir recurso, para parecer algo, para ajuntar likes, para ter relevância, para ter sucesso, para ter tranquilidade, conforto, conveniência. E tudo é ruína, é tudo vaidade, porque tudo isso passa. Mas tem algo que nunca vai passar, que é o reino eterno. A Bíblia fala que todas as coisas passarão, mas as palavras de Jesus não passará. Todos os reinos desse mundo se foram. O Império Romano, cara, quem diria, o Império Romano acabou. Todos os grandes impérios sucumbiram. Até a poderosa América, a terra do sonho americano, até esse lugar sucumbiu às movimentações, oscilações, porque não existe nada sólido para nós, senão a rocha eterna. Existe algo que está acontecendo nos nossos dias, que é o reino de Deus, e nós temos um lugar nisso. Nós podemos participar disso. Eu comecei a sonhar com isso. Eu comecei a, assim, ficar com febre por causa disso. Eu comecei a perder a vontade de dormir por causa disso. Eu comecei a perder o apetite por causa disso. E eu comecei a dedicar minha vida. Eu falei assim, eu quero ver uma geração assim. E a gente começou um projeto. E a melhor maneira de você viver a realidade do reino é através da família. Eu não estou falando da família dos laços do sangue natural, mas a família do nosso sangue espiritual. Bill Johnson diz que se você esquecer o conceito de família, você está esquecendo o conceito principal do reino. Porque a melhor maneira do reino ser manifesto é através da família. É através de relacionamentos, de amor, uns pelos outros. E ao longo dos últimos 7 anos, eu passei dedicando a minha vida a construir um ambiente, a cooperar, a participar de um ambiente onde as pessoas viviam como família. E isso tem um efeito, isso tem um resultado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala em Atos 2, quando os discípulos, após a ascensão de Jesus ter soprado o Espírito Santo, ele ascendeu os céus, os discípulos perseveravam unânimes, em unidade, em oração. E então, o Espírito de Deus caiu sobre eles, como forma de línguas de fogo. A manifestação do sobrenatural é condicionada à unidade. Porque onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, Jesus está onde nós vivemos como família. E aí Deus me traz
para essa cidade, para esses dias, para esse momento, para começar a restaurar esses valores, tomar o meu lugar nesse sonho e começar a deixar o sonho me ter. E promover, e depositar, e lançar sobre os relacionamentos desafios de enxergar a pessoa além da lama, enxergar o ouro, e começar a priorizar a honra, preferir honra uns aos outros, e dedicar sua vida a servir uns aos outros, a compreender, a aprender a confrontar, aprender a discordar, e isso tudo por meio do discipulado. Eu fui começando a ser tomado por esse sonho. O sonho de ver algo especial acontecendo aqui. Eu sonho em que esse lugar se transforme. Não a minha igreja, não meus empreendimentos, meus projetos, mas que essa cidade se transforme no ambiente onde Deus se manifesta em toda a sua plenitude. Um lugar onde essa presença vai ter reflexo nas artes, vai impactar as artes. Um lugar onde isso tenha reflexo nos livros, livros sendo escritos para inspirar uma geração, para abastecer e alimentar as chamas do amor a Deus, da paixão pelo Espírito Santo, pela pessoa de Jesus na nossa geração. Um lugar onde a unção sobre a música vai ser tão forte que vai quebrar o jugo. Pessoas vão ouvir canções que serão escritas aqui e vão ser completamente libertas, vão ser completamente restauradas. Eu sonho com isso. Eu sou tomado por esse sonho. Eu sonho num lugar que a gente vai aprender e líderes vão sair daqui com uma chama para incendiar as nações. Eu acredito nisso. Muita gente pergunta assim, por que tudo aqui é inglês, né? As nossas palavras que a gente usa na camisa, etc. Por que é inglês? Porque é metida besta? Não, não é. É porque nós fomos chamados, não foi ideia minha, nós fomos chamados a fazer algo aqui que vai tocar as nações. Da mesma forma que no tempo antigo, o idioma principal era o grego, que era difundido, todas as ideias, todas as revoluções eram propagadas por meio desse idioma. Hoje, o idioma onde tudo acontece é o inglês. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos que canções que serão compostas aqui, sairão daqui em inglês para impactar as nações. Por que não? Pensando sobre isso, sobre esse sonho, eu comecei a me perguntar, qual era o sonho de Jesus? Qual é o sonho de Jesus? João capítulo 17, nós vemos toda a história, desde o nascimento de Jesus, culminar no capítulo 17. E no capítulo 17 ele compartilha algo muito poderoso. Ele compartilha o seu sonho. É uma oração que ele faz. E a essência dessa oração é o seu desejo, seu maior desejo. Lembra que eu falei que você vê, você deseja, você sonha, você realiza? Jesus tinha uma visão e a vida dele era orientada para o Pai. Se você hoje pegar os evangelhos e ler os evangelhos, deixa eu te dar uma notícia rapidinho. Novo Testamento, você consegue ler sem parar, se você pegar de uma página, do início ao fim, de Mateus a Apocalipse, você lê ele em 16 horas. Muita gente fala assim, pô, vou ler a Bíblia um dia, eu leio, né? Mas se você parar, é amanhã. Fala assim, eu vou ler hoje o Novo Testamento. E em 16 horas, amanhã você acorda e você vai ler, durante 16 horas, você lê o Novo Testamento inteiro. Então, se você ler os evangelhos, você vai perceber uma coisa. Jesus era apaixonado pelo Pai. Era viciado no Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo eram um. Deus em um. Tudo que ele fazia, as pessoas têm uma ideia errada, que não é clara. As pessoas sustentam uma crença que não é clara nos evangelhos, de que Jesus fazia tudo pelas pessoas. Não era. Ele fazia tudo porque ele transbordava de um amor que ele tinha pelo Pai. E isso transbordava para as pessoas. Mas ele era apaixonado pelo Pai, porque tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. Jesus tinha essa unidade tão forte, ele tinha essa visão tão clara, de que era a melhor coisa que ele tinha na vida dele, era passar tempo com o Pai. E não acontecia nada que mudasse a agenda de Jesus, que roubasse, que furtasse ele de ter um momento com o Pai. Nada. Ele fugia muitas vezes até do próprio sucesso. Quando ele tinha operado milagres, a Bíblia fala que traziam todos os enfermos de todas as espécies de males e enfermidades. E ele curava todos. E nesse cenário,
quando ele curava todos, ele mandou os discípulos pegarem o barco, atravessar para outra margem, e ele falou, eu vou orar. Porque ele era viciado pelo Pai. E aí, no capítulo 17, ele fala, meu maior sonho é que eles sejam um, como eu sou contigo, ó Pai. Tipo, isso é tão maravilhoso, isso é tão incrível, eu preciso que eles vivam isso. Foi esse o meu coração. Quando eu experimentei aquilo em Brasília, no ano de 2012, eu falei, eu preciso que todos os meus amigos experimentem isso. E eu comecei a convidar meus amigos. Eu comecei a transmitir, a exalar e falar disso. E a profetizar, entregar palavras e fazer cura interior com meus amigos. Eu comecei a trazer eles para perto de mim. Muitos se mudaram para a gente construir isso junto. Porque eu queria simplesmente compartilhar aquela visão que eu recebi. E Jesus tinha essa visão de ser um. O que era unidade? Sabe por quê? A pior coisa é você viver em individualidade. Você vive só, cara. Você vive sem propósito, sem significado. A melhor coisa é você viver em família. Você viver num ambiente onde você ama e é amado, valoriza e é valorizado, reconhece e é reconhecido. E Jesus estava nesse ambiente com o Pai, ele falou, cara, eu preciso que os discípulos experimentem isso. E ele faz um protótipo, ele inventa algo, ele fala assim, que vamos fazer um teste aqui. Ele reúne as pessoas mais estranhas possíveis e chama esses caras de discípulos. Ele tem a árdua missão de tornar esses caras um. O incrédulo Tomé, né? O outro que andava com a espada arrancando a orelha do outro, Pedro. E aí você tinha João. E aí você tinha Tiago, André. Os caras falam, pô, manda cair fogo do céu para consumir esses caras. Ele reúne esses caras numa mesma equipe. Que maluquice, cara. Eu acho que ele fez isso só para que todo mundo sempre saiba que nunca é impossível alguém ser transformado pelo amor de Deus. Que ele escolhe improváveis, ele não escolhe aqueles que são, ele escolhe os que não são para confundir os que são. Escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ele ora, ele faz uma oração, porque a única maneira de conseguir isso é através da oração, cara. Unidade só vem através de oração mesmo. Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Esse era o maior sonho de Jesus. Esse é o maior sonho que ele compartilhou conosco. Sabe qual é o sonho de Jesus para mim e para você? Que a gente seja um, cara. A despeito de nossas diferenças, de nossas opiniões e personalidades. Que a gente se una. Porque quando formos um, o mundo saberá. Quando formos um, o mundo vai saber. Então não adianta a gente ficar tentando fazer o mundo saber enquanto não formos um. Faz sentido para você? João capítulo 17, o sonho de Jesus. E eu quero encerrar com a seguinte passagem. O maior sonho de Jesus foi o seu maior pesadelo. Ele foi ao monte Getsêmani, que significa o lugar de amassar azeitonas, olivas. O lugar de pisar azeitonas. Olha que interessante. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Vocês já me viram várias vezes falar sobre a figura da figueira na Bíblia, que é uma figura da religiosidade. E aí você vê ele num lugar que era o oposto. Não era o Monte das Figueiras, era o Monte das Oliveiras, onde ele mesmo ia ser pisado. E o que acontece é que no mesmo lugar onde as azeitonas são pisadas, onde as azeitonas morrem, é o mesmo lugar onde o azeite nasce. E o maior pesadelo de Jesus acontece nesse lugar. Que pela primeira vez, ele ora o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu fui separado? Leonard Ravenhill diz o seguinte: Jesus não morreu na cruz, ele morreu no Monte das Oliveiras. A cruz foi só a evidência, porque ali ele foi separado do Pai. Ali o seu maior sonho, a sua maior oração, para que os discípulos fossem um,
como ele era com o Pai naquele momento, ele é separado para que nós pudéssemos ser um. Ele ora, mas ele se torna a resposta da sua própria oração. Ele se oferece, ele é pisado, ele é amassado. Ele vai para o Monte das Oliveiras exatamente no lugar que prefigurava o que ele ia viver, ser amassado, transpassado pelos nossos pecados. Para que a nossa vida pudesse ser ungida com esse óleo, pudesse ser selada com esse óleo, pudesse ser perfumada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse vir, para que o azeite pudesse fluir, era necessário que a azeitona precisasse morrer. Ele foi para esse monte, para se tornar a resposta do seu maior sonho. Ele teve um pesadelo, para que nós pudéssemos viver o seu sonho. Ele foi separado do Pai, para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele era com o Pai, e uns com os outros. Então Ele morre por algo pela qual nós podemos viver. Ser um. Seria um grande desperdício de azeite. Vivermos as nossas vidas, vivemos para satisfazer nossos sonhos egoístas. Seria um grande desperdício de azeite. Seria um grande desperdício de vocação, de propósito. Porque a sua vocação, o seu propósito é servir a nossa geração pela maneira pela qual Deus te chamou. E para que Deus te chamou? Deus te chamou para quê, cara? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você nasceu para quê?